Olá, tudo bom? Seja bem-vindo à minha página, eu me chamo Marta Vale e aqui eu te ensino a ganhar de 2 a 5 mil reais por mês com pão de mel trabalhando em casa. E na nossa live de hoje a gente vai estar falando, eu vou estar falando para vocês 4 segredinhos para um pão de mel de sucesso, tá? O primeiro vai ser, igual eu já venho falando já várias vezes aqui, um dos segredos é os ingredientes. Os ingredientes vai fazer você fazer um pão de mel de sucesso, que você vai vender e todo mundo vai gostar. A questão do trigo, né, que eu vou falar, que é um dos principais ingredientes do pão de mel. Tem gente que usa... Na verdade, eu vou falar as duas coisas, né? Os dois trigos que a gente sempre vê, que é o trigo com pacote de plástico, e o trigo de pacote de papel. Então, assim, tem gente que não sabe a diferença. Qualquer um é qualquer um. Não, gente, qualquer um não é qualquer um. Então, assim, nas minhas receitas, eu uso o trigo de pacote de papel. Por quê? Com o pacote de plástico, o trigo ele vai ficar mais úmido. Então, assim, acaba que se eu ficar trocando, vou trocar esse por esse, vou usar qualquer um, vou usar esse aqui de pacote, não achei o outro de papel, vou usar esse daqui. Você vai ter que ver, porque se você usa uma quantidade de leite ou de algum outro líquido no seu pão de mel, vai depender do trigo que você for usar. Se você for usar o trigo de pacote, de papel, vai ser uma quantidade de líquido. Se você for usar o trigo de papel de plástico vai ser um e o trigo de papel vai ser outro, tá? O trigo de pacote de papel, que tem a embalagem de papel, ele é um trigo mais sequinho, porque ele não retém tanta umidade, porque o pacotezinho de papel, o trigo consegue respirar. Então, assim, ele é um trigo mais soltinho. Então, assim, se você vai usar o de plástico ele é mais úmido. Então, eu uso, por exemplo, 200 ml de 200 e tantos ml, uma xícara. Eu uso uma xícara de leite na minha receita de pão de mel. Aí você vai usar a mesma quantidade. Para tanto de trigo eu vou usar uma xícara de leite. Você vai, se for usar o de plástico, a sua massa vai ficar muito mais líquida do que se você for usar o trigo que vem naqueles pacotezinhos de papel, tá? Então, assim, a diferença deles é essa. A de plástico retém muita umidade. Então, assim, é um trigo... Ele fica abafado demais naquele plástico lá. Tanto que se você enrolar um plástico no seu braço, você vai ver que vai começar a suar. Então, assim, o pacote de plástico, o trigo fica ali fechado, ele vai suar, né? Então, ele vai reter mais umidade. Sendo que o outro, não. O outro tá no papel ali, pacote de papel, então ele vai respirar. Vai ser um trigo mais leve. O seu pão de mel vai ficar mais leve, mais fofinho, enquanto o outro de plástico vai ficar mais úmido, mais pesado, tá? Então, esse vai ser um dos primeiros segredos que eu vou estar falando aqui. Vou botar dentro também desse primeiro segredo, eu acabo falando que vou falar 4 segredos, mas acabo falando mais, tá? Sobre o chocolate ou o cacau. Se você usa achocolatado na sua receita, a sua receita vai ficar muito mais doce e enjoativa, tá? A sua massa. Agora, se você usa um cacau, vou usar um cacau 50%, 32%, 70%, aí ele vai ficar melhor, tá? Porque ele vai equilibrar com o recheio. Porque o recheio já é um pouco mais doce, né? Se você usa uma massa com achocolatado, vai ficar doce demais. Então, vai ficar um pão de mel enjoativo. E aí, seu cliente... Tem cliente que gosta de doce, mas não gosta de coisa tão doce. Eu gosto de doce, mas se tiver doce demais, eu fico enjoativo. Então, eu já não iria comprar de novo. Então, tem que ficar um doce equilibrado, tá?
A respeito também do mel, que eu tô falando dos ingredientes, né? Que é um dos primeiros segredos. O mel. O mel, gente, quando você utiliza o mel, além dele adoçar a sua receita, ele vai dar aroma também. Porque se você usa um xarope, isso aqui é um xarope. Se você usa um xarope ou aquela glucose de milho, vai ficar mais doce. Aí já vai desequilibrar a massa de novo, tá? E o mel, além dele dar um adocicado mais equilibrado, ele ainda vai ficar o aroma. Então, quando você bota pra assar o pão de mel, que aqui vem aquele aromazinho, aí mistura o cheiro das especiarias do mel também. Não sei se todo mundo sente, mas eu sinto o cheirinho do mel. Então, o mel faz toda a diferença, tá? Então, vale a pena você investir no mel. Procure algum local. Tem gente que tem parente que mora próximo aqui do interior, que tem apicultura, mais acesso, né? Que conhece o pessoal da apicultura. Então, assim, invista no mel, gente. Deixem de estar usando glucose de milho, porque como é que você vai vender um pão de mel sendo que não vai mel nele? Então, assim, você não pode dizer, isso aqui é um pão de mel. Não é. É um bolinho com especiarias e xarope. Não vai ser um pão de mel, né? Porque no nome já diz, pão de mel, você tem que usar mel. Então, invista, tá? Em mel. Se vocês forem comprar o mel, gente, e tiver isso aqui que tá acontecendo com o meu aqui, ó. Ele tá cristalizando. Isso é um sinal que é um mel de verdade, tá? Não quer dizer que ele, não, é porque esse aqui tem açúcar. Não, não é. Ele tá querendo dizer que você consegue ver que é um mel de verdade. Ó. Esse daqui tem uns 4 anos que eu tô com ele. Ele tava vedadozinho, que eu comprei uma quantidade boa, né, pra ficar em estoque. Esse aqui eu tenho há 4 anos também, ó. Só que esse aqui é um xarope, ó. Tá vendo? Nunca aconteceu nada com ele. Então esse aqui é um péssimo sinal. Esse aqui eu só tenho pra estar mostrando pra vocês mesmo, tá? Tem uns que não cristalizam, mas esse daqui cristalizou, tá? Não quer dizer que ele não seja mel. É mel sim, tá? É um dos sinais que você vai ver que aquele mel é mel de verdade. Então eu falei do mel, então assim, gente, vale a pena investir, tá bom? No seu mel, pra você vender um pão de mel de qualidade. E eu vou estar passando agora pra parte dos recheios. Primeiro a massa, né? E recheios. O cacau, gente, deixa eu estar falando, voltando um pouco no cacau. É legal você comprar o cacau numa loja atacadista, que aí você vai comprar com preço melhor. Às vezes é bom também comprar em zona cerealista, só que você tem que ter muito cuidado. Eu já tinha falado em outro vídeo aqui, em outra live. Tenham cuidado quando vocês forem comprar o cacau, tá? Porque ele também é um dos principais ingredientes para você ter um pão de mel de sucesso, tá bom? Que tem uns que você vê lá, prova, tá gostoso, mas quando você chega e vai fazer sua receita, você vai sentir terra na sua massa de pão de mel, tá? Então, assim, tenham cuidado com essa parte, tá? Não se empolguem, investirem direito para saber o que você tá colocando na sua receita, tá bom? Então, assim, comprando no atacadista, você consegue juntar um dinheiro e comprar. Se você não tem de início, não tem problema. Compre um pacote, por mais que você compre mais caro um pouquinho, mas aí você vai ter um pão de sucesso, tá bom? Então tá, muito cuidado, atenção na parte do trigo, sobre essa área, né, de pacote de plástico e pacote de papel. Chocolate, já falei, prefira usar cacau em vez de achocolatados, tá? Pra não adoçar demais seu pão de mel. Outra coisa, gente, açúcar mascavo é um dos ingredientes principais, né? Tem umas açúcares mascavo que é branco demais. Eu não sei se tem alguma coisa, mas eu prefiro usar o mais escurinho,
porque ele dá um tom legal pro meu pão de mel, e o pão de mel fica mais pretinho. Então, assim, não vai ficar uma massa clara. Então, quanto mais escurinho, mais eu acho que fica melhor, mais gostosa também. Porque, assim, eu acabo usando um açúcar mascavo de mais qualidade. É só você olhar nos supermercados, quanto mais o pão de... o açúcar mascavo é mais escurinho, mais o sabor do açúcar mascavo você vai sentir. Eu não sei se eles misturam ou se tem alguma coisa a ver com a colheita da cana-de-açúcar, não sei. Só que eu prefiro essas outras que eu acho que o sabor do açúcar mascavo é mais intenso do que as outras que são mais clarinhas, tá? Se você não achar esse aí, depois eu não posso estar falando marcas, né? Mas depois vocês conseguem ver a diferença, tá? Vocês vão ver assim e vocês comparem, tá? Qual vai ser a outra? Eu tinha anotado aqui no papel para mim não me perder, porque senão eu acabo me perdendo. O recheio. Comprar recheio pronto, gente, é muito fácil, né? Muito fácil. Mas não fica legal. Se você quer ter um pão de mel de sucesso, não compre recheios prontos. Porque o sabor, gente, eu acho muito artificial. A não ser que seja um doce de leite. Porque o doce de leite, lá você consegue ver que é doce de leite sem amido. Porque o doce de leite, que é o tradicional, o recheio tradicional do pão de mel, é o doce de leite. Então, se você vai comprar um doce de leite, tá escrito sabor doce de leite, não é doce de leite, tá? Então, você tem que ver doce de leite, aí tem pasteurizado, aí você vai lá nos ingredientes. Doce de leite mesmo tradicional é o leite e o açúcar, né? Que aí vai formar o doce de leite. Então, assim, evitem brigadeiro pronto, faça o seu brigadeiro, tá? No final das contas vai valer a pena, por mais que você vá gastar mais um pouquinho, mas vai valer a pena porque seu cliente vai gostar mais. Outra coisa, vamos padronizar o seu pão de mel. Então você vai estar utilizando balança. Se você vai padronizar a sua massa, vamos padronizar também a quantidade de recheio que você vai botar, tá? Porque o seu cliente vai comprar uma vez, 2 vezes, vai gostar, tal. Uma vez ele vai comprar e o recheio vai estar em excesso, outra vez vai estar de menos. Então, assim, vamos padronizar também a quantidade de recheio. Como é que você faz? Você vai ter noção do peso da sua massa, aí você vai acrescentar o recheio, vai estar vendo mais ou menos. Vai dar um pouquinho de trabalho? Vai, porque tudo é manual, né? Então, você vai ficar naquela média. Vou escolher, vai ficar, dependendo da forma, a minha número 2, o peso do meu pão de mel com o recheio vai ser 55, aí mais a cobertura vai ser tanto, tá? Então, vamos padronizar o seu pão de mel. Para uma vez que seu cliente comprar, vai ser tudo igual. Sempre a mesma quantidade de recheio, nunca é de menos, também nunca é de mais, tá? E se você botar demais, você vai estar perdendo e também o seu cliente vai achar enjoativo, tá? Porque vai ficar muito recheio para pouca massa. Então, tudo em equilíbrio, tá bom? Para não ficar muito enjoativo. Então, use sempre a balança para você equilibrar a sua massa e também o seu recheio, tá? Outro segredinho, segundo segredo. Ou terceiro, eu tinha anotado errado aqui. Terceiro segredo, o segundo eu já falei que é a quantidade, recheio e quantidade. O terceiro segredo é você utilizar forminhas individuais, tá? Porque o seu pão de mel vai ficar todo redondinho, todo bonitinho. Negócio que essa semana eu já fiz, já fiz as encomendas e já entreguei. Então, não vai ter como eu mostrar pra vocês. Acabei que não tive tempo de fazer mais para estar mostrando aqui para vocês. Então, assim, use forminhas individuais. Vai dar mais trabalho? Vai, gente, mas vai ficar mais perfeitozinho para você ter um pão de mel de sucesso, tá? Use as forminhas. Vou usar a forminha número 2, número 1, número 0, tá? Quando você for banhar ele, o seu chocolate sempre vai ficar limpo.
porque você vai ter aquela forma individual e o pão de mel vai sair inteirinho e vai ficar espedaçando. Se você faz uma forma grande, você vai cortar, vai ficar esfareando, gente. A massa, ela acaba que quando você corta, vai ficar sempre caindo uns pedaços na lateral. Aí você vai banhar, derrete, volta de novo. A sua cobertura vai ficar muito suja de pão de mel, da massa de pão de mel. E pode ser também que seu recheio fique... Não vai ficar instável, ele acaba ficando assim, muito laicá. Quando eu faço os meus redondinhos, eu não corto todo, porque eu acho que ele fica meio que instável. Então eu corto próximo do final assim, faz de conta que aqui o coisa eu faço assim, corto até aqui e por dentro furo mais um pouquinho, tá? Que aí nenhuma parte do pão de mel vai ficar de fora o recheio. Então assim, você usando forminha individual, você vai economizar também no recheio, ou na cobertura, no recheio também, na cobertura, porque a sua cobertura não vai ficar suja. Que de acordo que você for banhando, banha aqui, banha o outro, vai lá de novo, esquenta o recheio, volta de novo, tá? Então vai acabar sujando todo a sua cobertura. E vai ser muito mais trabalhoso, vai fazer muito mais sujeira. Então assim, prefiro usar forminhas individuais, tá? Seu chocolate não sujar. Quarto segredinho. Vocês têm que entender uma coisa. O teu gosto não pode interferir no gosto dos clientes, tá? Então assim, por mais que você não goste, eu não gosto desse recheio, eu não vou botar. Você não pode fazer isso. Então assim, eu não gosto de doce de leite, tá? Não, mas eu não... Faça de doce de leite, coloque de doce de leite, porque você não pode deixar o seu gosto pessoal interferir nos recheios que você vai escolher, tá bom? Então coloque lá brigadeiro, beijinho. Eu não gosto de coco, não vou fazer. Não, gente, coloque um de beijinho ou de prestígio, qual que você quiser, tá? Coloque lá, não gosto de café, não gosto desse cappuccino. Coloque de cappuccino, você não pode deixar de interferir, tá bom? E outra coisa, coloque também recheios gourmet. Você pode ir, não quero trabalhar com esses recheios, não quero trabalhar com esses recheios mais básicos. Coloque os gourmet, tá? Fica muito mais gostoso. Brigadeiro gourmet, aí coloca Nutella, tá? Aí você vai, de acordo com o ambiente que você vai, todo mundo vai comprar, gente. Até em ambiente mais que tem poucas pessoas, as pessoas compram. Porque assim, meu bairro aqui quase não tem lojas. Então assim, mas eu acabo também indo muito por lá. Essa semana ainda não fui. Aposto que não tem gente já me esperando. Então eu subo e depois desço. Eu vendo rapidinho, gente, R$250. Então assim, em 2 horas, menos de 2 horas eu volto. E já tô com R$200, 200 e poucos reais. Então assim, só que eu vario a quantidade de recheios, tá? Mas eu não tenho forma. Tem outra opção também, gente, que vocês podem fazer. Fazer o pão de mel no pote. Porque aí você vai estar economizando também no... eu não tenho como derreter chocolate, não tenho paciência de fazer a cobertura, não tenho paciência, eu não consigo. Faça os pão de mel no pote, porque aí você vai usar a massa e os recheios. Pode estar usando fruta também. Coloquem a data também, tá, gente? Fabricação, isso ajuda muito. Os meus eu acabo não colocando, porque eu acabo de fazer, já ofereço. Então a pessoa já vê de cara, olha, acabei de fazer, vou e volto. Então, mas eu tenho que me policiar com essa área também. Normalmente quando eu faço já acaba, gente, não fica muito. Eu tenho que até que sempre ter aqui, porque às vezes acaba que a pessoa me liga. Então tá, se eu não tenho como fazer a cobertura, faz o doce de leite o pão de mel no pote, tá? Coloca uma camadazinha, compra os cortadorzinhos, porque assim, não vai interferir se você, esse daqui ficou espedaçado ou não tem problema. Aí você vai colocar lá, coloca o recheio, coloca a outra tampinha, aí quiser colocar também mais um pouquinho de recheio em cima, coloco ou fruta ou um granuladozinho.
Fica legal também, gente, se você faz desse jeito aqui, coloca a massa, o recheio, coloca a massa de novo, aí você coloca um pouquinho de recheio em cima e pega o café solúvel, dá uma esfarinhada mais nele assim e bota assim em cima. Fica muito bom e fica gostoso também, fica lindo, tá? Quiser botar também um pouquinho de canela, você vai à sua imaginação, tá? Então assim, outra coisa, vamos também, gente, investir na apresentação do seu produto, tá? Ah, por agora eu não tenho, mas tipo assim, compra um laço de fita que é baratinho, bota um lacinho. Ah, eu não tenho como botar etiqueta, não tem problema, gente. Põe um lacinho de fita, põe papel filme também. Ah, não tenho como comprar esses plásticos já vem pronto, que tem o lacre. Você pode pegar o papel filme, cortar, vai dar mais trabalho, mas vai ficar bonitinho também. Pega o papel filme, coloca uma fitinha durex na trás, se quiser botar fica bom, porque não vai ficar soltando. Aí você pega o lacinho de fita, vê a espessura direitinho, pra não ficar também uma coisa grande demais, também não pequena, tá? Então assim, pega um lacinho de fita, coloca e vai apresentar o seu produto. Outra coisa, não coloque quando você for levar o seu produto, o seu pão de mel, não coloque em vasilhas que fica muito fechada, porque o pessoal não consegue ver, tá? Quanto mais eles conseguirem te ver de longe e ficar curioso, o que é aquilo? Um monte de pacotinho brilhoso, o que tem? O que é? Tá? Então, assim, por mais que você não tenha, eu não tenho, procura qualquer vasilha que seja... Tem umas vasilhas naquelas lojas de R$10,99, é só você procurar uma maiorzinha assim, com uma espessura mais baixa, tá? Que aí você coloca, a pessoa consegue ver de longe o que é, o que a pessoa está apresentando. Se quiser colocar uma plaquinha também, pode pôr. Só que não vai fazer uma capinha só, pão de mel, não. Coloca alguma coisinha lá, uma coisa para chamar mais atenção, um nome, um colorido, sei lá. Andem também, gente, com o QR Code, tá? Pode andar com o QR Code do seu Instagram e também o QR Code de pagamento. Facilita muito, porque às vezes você ficar é o número assim, é número tal, às vezes demora. Então assim, a pessoa só abre o coisa do banco e já só lê o QR Code, já faz o pagamento, é uma coisa muito mais rápida, tá? Então, gente, se tiverem qualquer dúvida, eu vou estar abrindo de novo a caixinha de perguntas, vou estar botando um espaço lá só para caixinha de perguntas também, dúvidas, qualquer coisa que vocês tiverem, tá bom? Outra coisa, gente, tem gente que pensa assim, eu vou trabalhar com pão de mel agora, vou pegar qualquer receita na internet e vou fazer. Não é assim também, gente, vocês podem, a chance de fracassar é mais alta. Então, assim, vocês precisam, para vocês terem um pão de mel de sucesso, uma receita de sucesso, você precisa de orientação, tá? Então, assim, você precisa saber a forma de conservar o pão de mel, congelar, a forma de descongelar, tá bom? Os sabores do recheio que combina com esse, combina com aquele. Então, assim, é bom a gente sempre ser orientada, né? Com uma coisa que você vai começar. Por mais que você vai investir, né? Eu vou pegar um dinheiro e vou investir. Não deu certo. Por quê? Porque tem coisas que você precisa de orientação, tá? Principalmente essa área de confeitaria. Você precisa de uma orientação, de alguém para te falar o passo a passo, o que dá certo, o que não dá. Porque essa pessoa que vai estar te ensinando e te passando tudo isso, já passou por isso, pode ter fracassado um pouco, voltado e descoberto o que deu certo e o que não deu, entendeu? Então, assim, sempre é bom você buscar orientação. Eu vou começar isso aqui. Busque sempre uma pessoa para te orientar, tá? Você falar, a pessoa vai te falar as técnicas, tudo direitinho. Então, gente, por hoje é só, tá? Eu vou ver se eu consigo fazer uma live, eu não sei se tem muito assunto disso, mas essa questão do trigo. Porque eu tive muita dúvida nele por conta de, tipo assim, essa receita não deu muito certo. No início era assim,
Gente, por que minha receita hoje deu diferente da de ontem que eu fiz? O que aconteceu? Depois eu fui descobrindo que era o trigo. Ah, não, eu não tive tempo. Ah, não tive tempo de comprar o cacau. Ah, vou fazer com chocolatado. A receita ficou diferente. O que aconteceu? Então, assim, essas coisas que uma pessoa que já trabalha muito tempo com pão de mel já sabe tudo. Ah, olha, se fazer isso, com isso, vai dar errado. A massa vai ficar assim, a massa vai ficar mais úmida, a massa vai ficar mais fofinha, mais leve, tá? Então, assim, sempre é bom quando você for começar um negócio ter orientador, tá? Alguém para te orientar, tá bom? Então, gente, eu vou estar lançando lá a caixinha de perguntas, vou lançar um storyzinho já e colocar lá a caixinha de perguntas, tá bom? Qualquer dúvida... Ah, gente, outra coisa, deixa eu só falar rapidinho. Se vocês forem comprar forminhas as forminhas de pão de mel, redonda, quadrada, você vai escolher a sua forma lá, né? Ah, não, eu gostei mais da quadrada. Se você for comprar em Mercado Livre alguma coisa, se atentem lá na parte de baixo na descrição, que às vezes assim, eu já tenho a forminha tal, porque assim, eu já tinha a forminha número 2. Eu fui pesquisar no Mercado Livre a forminha número 2. Só que a quantidade, o tamanho delas são diferentes. Então assim, se você for comprar em uma loja, porque essas forminhas acabam que não tem muito uma marca padrão, essa marca tal, não tem muito isso. Então você acaba comprando numa loja vou comprar na loja de confeitaria aqui, essa forminha aqui. Às vezes você volta lá, não tem mais. Eu vou comprar em outra loja. Não, eu vou comprar no Mercado Livre. Acaba que pode dar errado, tá? Então assim, vocês vão pegar a barra de rolagem, vai lá pra baixo. Tem que ver, se atentar no tamanho das forminhas, tá? Teve vez de eu procurar a forminha número 2 aqui, não achei ainda na mesma espessura que a minha. Então, assim, acaba que tem dificuldade, porque assim, se a forminha for mais baixa ou mais alta do que a que eu tenho, vai alterar também no crescimento da massa, tá? Então, tudo isso vai alterar no tamanho, essa cresceu, essa ficou barrigudinha, essa ficou mais achatadinha. Por quê? Tem a ver com o tamanho a altura da forminha, tá bom? Então por hoje é só. Façam perguntas, tá, gente? Não ficam acanhados. Põe lá na caixinha de perguntas as minhas dificuldades que eu já tive, como que eu comecei. Vocês podem estar perguntando tudo isso, tá? Diquinhas também pode estar perguntando, tá? Então por hoje é só. As minhas anotações aqui que eu tinha me organizado para falar para vocês. Foi só isso mesmo, tá? Então a gente vai estar se vendo na quinta-feira, tá? Eu vou ver se eu consigo estar mostrando, falando um pouquinho sobre o trigo, mais profundamente, tá? Não sei se vai ser esse tema, mas vou ver qual vai ser o tema, tá bom? Um beijão, boa tarde pra vocês aí. Tchau, até quinta.